Olá, minha família eterna, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para deixarmos um vídeo para o enlevo da nossa entendimento, do nosso conhecimento e satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meu querido, quero aqui agradecer ao nosso irmão Cláudio Mendes, né? Pela sua, pelo seu conhecimento e entendimento, para que possa nos mostrar sempre a realidade da palavra de Deus. Eu estava assistindo ontem um vídeo do nosso irmão Cláudio Mendes e estava observando uma coisa muito importante que ele falou, que a nossa salvação, ela nunca teve, não é, na balança. A nossa salvação nunca teve na balança a salvação do corpo. E é verdade. E eu resolvi fazer um vídeo baseando nisso, tá, meus queridos? O nosso irmão Cláudio Mendes, com seu entendimento, sabedoria do alto, e ele tem nos passado grandes coisas dentro da palavra. E é verdade, meu querido, a salvação que a Bíblia fala, ela nunca foi salvação do Espírito, nem do Espírito do homem e nem do Espírito de Deus que está no homem. Quer dizer, o Espírito do homem com E minúsculo e ou minúscula. Eu sempre erro quando eu menciono essa palavra, maiúsculo e minúsculo. Então, quando fala do Espírito de Deus em nós, sempre fala do Espírito com E maiúsculo. Então, eu quero mostrar aqui vários versículos da Bíblia que vai te mostrar que realmente é a pura verdade. Preste atenção, vamos começar com Jeremias, no capítulo 3, versículo 23, aonde diz o seguinte aqui, olha só. Deveras, a parte B do versículo, deveras, no Senhor vosso Deus está a salvação de Israel. Salvação de quem? Jeremias, nos seus dias, ele já profetizava dizendo assim: deveras, no Senhor, o vosso Deus, está a salvação de Israel. Salvação de quem? Salvação de Israel. Mas essa salvação de Israel era a salvação do Espírito? Era a salvação do corpo? De que salvação o profeta Jeremias estava falando aqui? Ele estava sobre a salvação do não perecer no dia do juízo. Não é salvação do espírito do homem e nem salvação do Espírito de Deus que está dentro do homem, mas toda a salvação que a Bíblia se refere, ela sempre se referiu à salvação do dia do juízo, ou seja, a salvação do ano 70 DC. Então, o profeta Jeremias, no capítulo 3, o versículo 23, na parte B do versículo, ele estava dizendo assim: deveras, no Senhor, vosso Deus, está a salvação de Israel. Olha, duas coisas que você tem que observar aqui: vosso e salvação de Israel. Vosso eram eles, o povo de Israel. Deveram no Senhor, vosso Deus. Ou vamos trazer para o nosso presente aqui essa tradução da língua portuguesa aqui. Vamos atualizar isso aqui. No Senhor, o Deus de vocês, está a salvação de Israel. Então, esse vosso eram deles, de vocês, né? Então, como eu estou no pretérito do futuro, esse vosso eram eles. Então, salvação aqui não se refere à salvação eterna, e sim à salvação do juízo, que aconteceria no grande dia do Senhor. Outra coisa, Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Agora é o profeta Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Vós quem, meus queridos? Mas para vós, esse vós,
2000 anos depois, eram eles. Mas para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Asas é uma figura de linguagem que significa proteção divina. Então, asas aqui é proteção divina, é uma figura de linguagem. Então, o profeta Malaquias, o próprio Deus, através do profeta Malaquias, ele já dizia: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Vós quem? O povo de Israel, o povo judeu. Eram eles que precisavam de salvação no dia do juízo. E quando foi o dia do juízo, quando que aconteceu realmente a batalha em seu estado mais crítico, o dia que o templo ruiu, no dia 1º de agosto do ano 70, não 1970, no dia 1º de agosto do ano 70. Então, essa salvação aqui, para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Figura de linguagem também para quem era o sol da justiça. O sol não brilha para todos, mas esse sol da justiça aqui era a justiça de Deus se manifestando para quem temia o nome dele. Então, o sol da justiça, assim como o sol brilha para todo mundo, claro que para muita gente o sol não brilha 24 horas por dia, né? Não brilha, principalmente para nós aqui do Ocidente, não é? Sabemos que tem dia e noite, mas no seu estado esplendoroso, o sol ele brilha sim, assim como Deus brilharia sobre aqueles que temiam o nome dele, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então, quando Malaquias falou: para vós que temeis o meu nome, quem disse isso foi o próprio Deus, mas através de Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, a justiça brilhando para todos, que eram a figura de linguagem. Mas esse todos quem, Malber? Todos que temeis ou que temiam o nome do eterno Criador. Agora observa aqui também, Lucas, no capítulo 2, o versículo 30. Olha só. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quem disse isso? Simeão. Qual foi o momento que ele citou isso aqui? Que ele proferiu essa palavra? No momento em que ele pegava o Filho de Deus, ou seja, eu acredito que Jesus era uma das manifestações de Deus. Ele nasceu como homem, o verbo se fez, se tornou carne e habitou entre os homens. Então, Simeão, ele pegou o menino nos braços e disse assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Por que Simeão pronunciou essa palavra? Porque o povo de Israel aguardavam o nascimento desse menino, que era o próprio Deus se manifestando em carne para trazer a salvação para o povo de Israel. Então, na fala de Simeão, ele é muito claro. Ele diz: agora eu posso ir embora. Ele diz: agora eu posso partir. Agora eu posso morrer. Posso morrer até em paz. Por quê? Porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, a salvação de Deus para Israel estava no seu filho. Então, Simeão estava pegando em seus braços a salvação que vinha do Senhor. A salvação prometida para o povo de Israel. A salvação de quê? Da alma? Salvação do espírito? Não. A salvação da destruição que aconteceria no ano 70. Então aqui é o ano 1. Aqui é o primeiro século,
quando Simeão pega aquele menino, aos 8 dias de nascido, né? E ele leva ao templo para ser apresentado, e ali também cumpriria, não é, o processo da circuncisão, né? Aquele menino tinha que se circuncidar ao 8º dia. Então, na apresentação, ali eram feitos rituais. Então, aquele momento, quando ele pega o menino nos braços, ele reconhece que ali era o próprio Deus que estava manifestado em carne. Claro que nem todo Israel acreditaram isso, mas Simeão, ele viu com os olhos, posso dizer, os olhos da fé, não é, que ele tinha ali encontrado o menino, pegado nos braços, Deus em carne, habitando entre os homens. Então, ele fala aqui, já viram a tua salvação. Salvação de quê? A salvação do juízo, que aconteceria no ano 70, né, em Israel. Agora vamos mais aqui. João 4:22. João 4:22, a parte B. Fala assim, nós, isso aqui, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Ele disse assim, nós, a parte B, João 4:22, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, o próprio Deus em Jesus falando que eles adoravam os judeus o que conheciam, porque a salvação vinha dos judeus. E a salvação ela foi manifestada onde? Lá em Israel. E quem era a salvação dos judeus? O próprio Deus transformado em carne. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus ele está dizendo ali, nós, eles, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana era uma samaritana, então Jesus falou com ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós não, nós os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora uma pergunta, salvação de quê? Do juízo. Ele diz, a salvação vem dos judeus. Ou seja, o próprio Criador, ele fez surgir da própria nação de Israel. Deus poderia ter se manifestado em uma nação que não fosse israelita. Ele poderia ter se manifestado lá no meio dos gregos, no meio dos tessalônicos, no meio dos corintianos, no meio dos efésios, mas ele veio justamente na nação de Israel, da tribo de Judá. Mas por quê? Porque ele veio corrigir, ele veio exterminar uma coisa que já estava subindo as narinas deles. As transgressões do povo que o povo de Israel produzia era tanto que ele veio dar jeito. Ele falou, eu tenho que ir lá, nascer como homem e dar fim a este problema. E qual era o fim? João disse lá no Jordão, está no meio de vocês, está no meio de vós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o pecado era o quê? A transgressão da lei. Então o próprio Criador, ele se fez carne e habitou entre os homens na pessoa do Filho Jesus. Eu não sou trinitarista, tá, meus queridos? Eu não sou. Eu acredito no Deus único, que tem várias, não é? Ele tem vários atributos. Eu acredito no Deus único, porque eu acredito em Isaías 45. Então, Jesus, ele disse, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora observe também, em Atos, capítulo 13, e o versículo 26. Atos, capítulo 13, o versículo 26. Olha o que diz aqui, queridos. Olha só. Atos 13, 26. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Vós quem, meus queridos? Irmãos, filhos da geração de Abraão. Quem era filho da geração de Abraão? Judeus, os hebreus,
filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, só os que temiam a Deus. A vocês, porque é vós, a segunda pessoa, a vocês, eu estou atualizando, tá? A vocês é enviado a palavra desta salvação. Observe vós e desta salvação, e não nesta salvação. Ele está falando desta, era única, desta salvação. Vós quem, meus queridos? Os judeus. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vocês temem a Deus. A vocês é enviada a palavra desta salvação. Qual era a salvação que os judeus esperavam? Alguns, é claro, a salvação da destruição do juízo. Por isso a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da grande tribulação. Enquanto o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até que veio o dilúvio, muita gente não percebeu. Aí muita gente sucumbiu, ou seja, se perderam. Mas para quem estava aguardando realmente o dia do juízo, alguns se salvaram. Por quê? Porque acreditaram na palavra do Criador através do seu Filho Jesus. Então, esta salvação, ela nunca falou, a Bíblia nunca falou de salvação eterna. Salvação eterna incluindo o corpo físico, porque a eternidade do corpo físico é na sepultura. O corpo físico, ele vai ser exterminado. Agora, o que volta para o nosso Criador, Apocalipse, Eclesiastes 12:7, é o espírito. Mas esse espírito que volta para o Criador não é espírito com E minúsculo, não. É espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus que habita o meu corpo e habita o seu corpo, tá bom? É ele que volta para o eterno Criador. Então, 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Olha o que diz aqui. Pois ele diz, ouvir-te em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Digo-te agora, olha que interessante. Digo-te agora. Digo-te, vamos respeitar a vírgula, né? Fica mais bonitinho, né? Digo-te, vírgula, agora é o tempo aceitável, agora é o dia de salvação. Que dia que era esse? Quando Paulo estava trazendo a palavra da salvação para os crentes de Corinto. Pois ele diz, ouvir-te em tempo aceitável. Qual era o tempo aceitável? Era o tempo do burburinho em que havia de vir o dia do juízo, o dia do Senhor, o grande dia. Haveria de chegar. Então, ouvir-te em tempo aceitável. Socorrer-te no dia da salvação. Qual era o dia da salvação? Era aquele dia, era como se fosse hoje é o dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Por quê? O dia da salvação era o dia inaudiável. Não podia se adiar o tempo da salvação ou o dia da salvação, porque o burburinho era que o juízo iria chegar. Mas eles não sabiam qual era o dia. Mas que ia vir, o próprio Jesus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, falou, nem eu sei, e nem os anjos, mas unicamente o Pai. Quer dizer, o dia do juízo estava marcado. Quando você olha em Atos capítulo, vê aqui, Atos capítulo 17, o verso 30 e 31, você observa que diz lá, que o dia da salvação era o dia marcado, não é? Deus determinou um dia e que com justiça há de julgar os povos. Quer dizer, havia de julgar. Não vai julgar, havia, porque era o dia do juízo. Agora, meu querido, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13, a parte B também, fala assim,
Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Porque Deus vos, ou seja, Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha aqui, Deus tinha escolhido desde o princípio aquele povo para não perecer também na época do juízo. Então, Paulo está dizendo isso para os crentes de Tessalônica. Agora, último, fechando o vídeo. Apocalipse 12 e 10. Esse é o último e mais importante. Apocalipse 12 e 10. Fala assim: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus. O acusador dos nossos irmãos foi lançado fora. Quem era o acusador dos irmãos? A lei. Quando a lei foi lançada fora, aí foi possível trazer ou chegar à salvação e à força do reino do nosso eterno Criador. Então, quando ele fala o acusador dos nossos irmãos, quem escreveu o Apocalipse? João. João era o quê? Judeu. Quando ele disse assim, os nossos irmãos, ele estava se referindo a quem? Aos judeus. Então ele falou assim, o acusador dos nossos irmãos, ou seja, quem era? Era a lei. E a lei era o quê? O acusador. E a lei acusava quem? Os judeus. Então, nossos irmãos foi lançado fora. Quando que a lei foi lançada fora? De uma vez por toda, além da cruz do Tetelestai, foi no dia do juízo. O dia do juízo foi para estabelecer a justiça eterna. Então você tem que aprender uma coisa, meu querido. A salvação que a Bíblia se refere, ela nunca foi a salvação eterna. Toda vez que a Bíblia fala em salvação, ela fala sempre da salvação do dia do juízo. Sabe por quê? O irmão Cláudio Mendes fala isso, e é verdade. O Espírito de Deus em nós, ele nunca esteve na balança para ser condenado ou absorvido. O destino do Espírito de Deus em nós é a eternidade. Por isso que ele volta para lá. Você só volta de um lugar de onde você veio. É impossível você voltar a um lugar onde você não veio. De onde você não veio, você tem que ir e não voltar. Então, por isso que a Bíblia fala que o corpo físico ele volta para a terra, porque ele saiu da terra. E o espírito ele volta para Deus, porque ele veio de Deus. Entendeu? Capite? Como disse o nosso irmão Geraldo Moraes e o nosso irmão Cláudio Mendes. Um abraço a todos os nossos irmãos inscritos do canal. Continue se inscrevendo, continue deixando o seu like, continue compartilhando, continue deixando os comentários e ative o sininho nas notificações, a opção todas, para que você possa receber sempre as notificações dos novos trabalhos. Amém? Deu para entender? Acabe com esse paradigma de que Deus ele vai te salvar para o céu ou te condenar para o inferno. Acabe com isso, queridos. Estude a Bíblia com responsabilidade e aprenda de uma vez por todas que você, independente da sua decisão humana de entrar em religião ou não, o seu espírito, ninguém pode julgar ele se ele vai para o céu ou para o inferno. Primeiro que o inferno não existe. Todos vão para o inferno, que é a sepultura. Agora o Espírito de Deus em nós, ele volta para a pátria celestial, que é a eternidade com Deus. Graça eterna, um grande abraço do nosso irmão Alberto Lira. Amém.